eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade, eu ia fazer ciência da computação, eu tinha passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da Luciana, que eu estava namorando com ela. Ia fazer UF Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam 6 meses para começar na faculdade, eu comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não estava pensando em trabalhar com 18 anos. Ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Como é levar uns 8 meses, porque assim, em agosto, começaria no segundo semestre a minha faculdade, naquele período, eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito aquela... Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei, ou seja, por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente, ou seja, estava naquela... Não ia ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Até porque eu estava com a moral baixa, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? Aí, coitado, meu pai não tinha... Minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem. A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor. E a minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma rápida experiência. Nunca tinha... quero saber como é que é uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos e eu falei. Não, eu quero só ter uma experiência. Em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Uhum. Quem que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa, não é? Porque... Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana, eu tinha 19 já aí, Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho, isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu começo a trabalhar em que o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já naquele momento me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei 1 ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida, como muita gente achava. Sim. Então pode ser. Ou esse cara é maluco ou ela está grávida. Sim. Tá, eu era maluco. Casei com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse meu primeiro objetivo foi cumprido. Então, ou seja, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu num segundo momento. Eu tive que renovar o meu objetivo, renovar por que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento e a gente focar naquilo.